Olá pessoal, Tônio Rodrigues Além da Notícia. Olavo de Carvalho e a crise de confiança constante no Brasil. Me parece que é um problema que não passa nunca, né? Eu tive lendo alguns livros antigos sobre a história do Brasil. E desde que período da independência, antes da independência, as pessoas elas têm uma constante problemática de confiança no país. E agora, nesse momento, a gente observa que todo motivo é motivo para duvidar do Brasil. Todo motivo é motivo para duvidar das nossas autoridades. Vê que o Zé Padilha, outro dia, fez uma série para homenagear o juiz Moro. Agora ele está criticando o juiz Moro porque, segundo ele, o juiz estaria de caso com as milícias do Rio de Janeiro em função da família Bolsonaro. Imagine só, é um absurdo imaginar algo assim. Uma outra questão é essa reforma da Previdência. O óbvio ululante nas palavras dos líderes do governo que não conhecem sequer o que estão defendendo ao dizer que a CCJ já atestou a legalidade da reforma. Mas é claro que a CCJ atestou, porque é para isso que a CCJ existe. O que a população quer saber é o que é o regime de capitalização que o governo está propondo diante da reforma. Porque se não soubermos o que é o regime de capitalização, eu digo, a grande maioria da população não vai adiantar absolutamente nada. A população precisa saber o que é o regime de capitalização. Agora, também a população precisa ler, precisa buscar, porque a reforma está aí, à disposição da internet. A internet não é apenas para Facebook, WhatsApp, Twitter e outras coisas sem importância, como discussões estéreis e agressões estéreis. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre o professor Olavo de Carvalho, sobre o que ele significa para esse momento histórico do Brasil, porque muita gente tem agredido essa figura ímpar, não é? Super inteligente, pelo fato de que ele não tem uma educação formal, pelo fato de que ele não é um filósofo formado na academia brasileira, ou na academia americana, ou europeia, ou em qualquer academia que seja. E eu quero lembrar aqui aos senhores que Sócrates, que foi um dos primeiros, ou o primeiro, o pai da filosofia, não é? Que academia, que universidade formou Sócrates? Isso é apenas o cerne desse debate, para que a gente possa começar uma reflexão. E as propostas filosóficas de Sócrates, elas perduram até hoje. Quantos séculos depois? Que universidade existia à época para garantir a formação deste grande filósofo, que foi o maior de todos eles? Então, essa é uma questão que eu acho totalmente estéril quando se vai discutir a inteligência de alguém. Quantos autodidatas existem dentro do contexto de uma sociedade para nortear essa mesma sociedade no tocante às discussões tão importantes que são encetadas por esse contexto de sociedade? O Marco Antônio Villa, que é um dos grandes mestres, professores, historiadores, jornalistas, comentarista político da Rádio Jovem Pan, ele costuma realmente fazer ataques muito violentos contra o professor Olavo de Carvalho em função de problemas de natureza pessoal. E talvez até porque não podendo estender essas críticas ao governo Bolsonaro, em virtude do alinhamento político, talvez econômico, que a Rádio Jovem Pan tenha atualmente com o governo Bolsonaro, ele o faz diretamente ao professor Olavo, em razão até das ligações que tem o professor Olavo com o governo Bolsonaro. E com o presidente Bolsonaro. Talvez não com o governo, mas com o presidente, certamente. Mas, enfim, com relação a essa crise de confiança, é importante que as pessoas saibam estabelecer metas, né? Em que eu vou confiar? Quais são os rumos que eu quero seguir? Não é? Eu vou estabelecer essas metas, seguir essas metas e evitar esse negócio de ficar mudando de rumo, não é? Vou seguir esse caminho, vou ter a disciplina de seguir esse caminho, seguir essa orientação ou política, ou partidária, ou ideológica, e também obedecer a princípios, a norteamentos éticos. Porque o norteamento ético é uma coisa muito interessante quando a gente observa essa questão de princípio ideológico, de princípio político. Por quê o norteamento ético? Por uma razão muito simples, por uma razão
até elementar, porque a ética, e aqui também é uma obviedade, mas é uma obviedade importante, porque hoje as pessoas elas se desimportam com o que é importante e até mesmo com o que é óbvio, como diria Nelson Rodrigues, o óbvio ululante, porque salta aos olhos, mas ninguém quer ver. A ética é o que é certo, e eu diria até que, embora seja elementar, mas é uma arte de fazer o que é certo. Hoje fazer o que é certo é até uma arte, não é? Então, fazer o que é certo. Então, não é apenas escolher uma meta, porque tem gente aí, certos partidos políticos, que eles têm metas, eles têm objetividade, eles têm disciplina, mas disciplina em mentir, disciplina em roubar. E não é você estabelecer objetivos, estabelecer focos para mentir e roubar. É estabelecer foco para fazer o que é certo, para estudar. Entendeu? Então, isso é o que nós entendemos como o que é importante nesse momento da nossa vida aqui no país. Essa questão que nós estamos vivendo é muito grave. Ninguém quer acreditar no governo, ninguém quer acreditar no país, e o próprio presidente da República se perde em falas estapafúrdias com seus filhos, que parecem, embora exercendo funções das mais importantes, não por atos, porque dos atos eu destacaria o Flávio Bolsonaro com aquele seu Queiroz, mas por falas. E também destacaria esse Carlos Bolsonaro, que é o vereador do Rio de Janeiro, com atos nas redes sociais, muito embora tendo sido ele um dos grandes artífices da presença do presidente nas redes sociais, que foi determinante para sua vitória, embora não tenha sido o mais importante. Enfim, eu acredito que nós brasileiros, precisamos cobrar do governo da maneira correta. O ponto importante da reforma é aquela questão da capitalização. Nós precisamos entender e pressionar a bancada do governo para que explique. E passou pela CCJ, vai para o plenário, e depois que for votado e aprovado, vai ser aprovado na CCJ. Acabou-se, né? Adeus, Rosa. Adeus, Rosa. Votado e aprovado, acabou-se a história. Bom, mas finalmente eu queria destacar aqui um caso do estado do Piauí. A crise de insegurança. Por que as pessoas não acreditam no estado do Piauí e continuam votando no governador do estado do Piauí, que exerce o 4º mandato não consecutivo? Ele teve um interstício, que foi o mandato do governador Wilson, também com o tampão do Zé Filho, aqui no período lá de 2014. 4º mandato não consecutivo, o governador índio, paraguaio porque falsificado da ponta do cabelo à planta do pé. Insegurança, a questão da saúde pública, falência total, os hospitais do interior não funcionam, a educação é a corrupção que campeia, a questão da administração pública, previdência, a questão dos comissionados, o escândalo que é a questão dos comissionados, ninguém sabe quantos comissionados existem, as obras públicas, a falência do sistema de licitações, a transparência que não existe, o Ministério Público impedido de fiscalizar, denunciado por fiscalizar, por cumprir suas obrigações. É um disparate. Somente no estado do Piauí, um governador vai aos órgãos de fiscalização e controle denunciar os promotores de justiça e os senhores conselheiros do Tribunal de Contas por cumprirem com suas obrigações. Onde já se viu tamanho absurdo? Que coisa mais sem sentido e sem lógica isso. E agora eu queria relatar o caso que aconteceu com meu sogro, seu João Veloso, na porta de casa, na segunda-feira, dia 22, dia do descobrimento do Brasil. Estava com a tia do Carmo Martins, ela ali no seu celular, uma coisa normal, corriqueira. São quase mais de 40 anos ali na rua Vicente Pestana, em Altos, vivendo e já tendo sido, claro, importunados, mas não com tamanha violência, quando 2 elementos chegam numa moto para tomar o celular da tia do Carmo. E estavam os dois ali conversando. Ele é um homem que é treinado, tem habilidades de luta e enfrentou esses 2 elementos, ele desarmado. E um dos elementos puxa a arma, mas ele não se intimidou. Um dos homens atirou e o atingiu de raspão, mas mesmo assim ele continuou lutando até que os dominou. Felizmente, para a sorte dele, porque estava desarmado, outros vizinhos chegaram, um dos vizinhos é policial,
e deu um tiro para cima, os elementos foram dominados e presos. Mas eu queria dizer que esse governador, de maneira irresponsável, juntamente com seu secretário de Justiça, liberaram 500 bandidos, mais de 500 bandidos na Páscoa. Precisava soltar 500 vagabundos, seria que 500 bandidos desses teriam condições de ser liberados na Páscoa? Agora, no Dia das Mães, vão soltar 1000. Vão soltar 1000. Esse governador não tinha condições de ser governador. Para que ele quer ser governador? Está aí o Estado. São 320 mil pobres a mais de 2017 para cá. Ou seja, o Estado do Piauí está descendo a ladeira. Ele é o grande responsável, mas um dos maiores responsáveis junto com ele é quem votou para ele, é quem deu para ele a permissão de continuar governando pelo 4º mandato consecutivo. Não apenas os eleitores, mas também as lideranças políticas que de maneira infame permitem a perpetuação desse comandante despreparado no poder no estado do Piauí. E eu gostaria, infelizmente, permaneço como um dos únicos críticos, não contumazes, embora preparado, porque faço minhas críticas de maneira objetiva, de maneira a estudar a situação, e nunca mudei a minha opinião acerca desse governador. Reconheço o seu despreparo, porque eu o conheço, porque sei que ele não tem condições, desde o primeiro momento que ele botou os pés na candidatura ao governo, desde o primeiro momento que ele botou os pés no Palácio de Karnak. E até hoje eu nunca mudei. Gente já entrou no governo, gente já saiu, gente já voltou, gente do seu partido já fez discurso, já fizeram tudo, já disseram tudo. E continuam lá, mamando nas tetas do poder. Porque para mim não é o poder que importa. Como dizia Charles Chaplin, não é o poder que acaba, é o tempo que passa. E o tempo deles haverá de passar para que o Estado possa melhorar. Não podemos viver nessa situação, continuar nessa situação em que não se pode mais sequer sentar à porta de casa. E há gente que ainda critica a atitude do meu sogro. Olha, vou lhe dizer bem que uma coisa. O homem que não pode defender a sua família não tem razões para continuar vivendo. Assim como o homem que não pode defender o seu ponto de vista, continuar falando aquilo que pensa. Para que continuar vivendo? Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho. Tony Rodrigues, Além da Notícia, muito obrigado. Valeu!